sou capaz de compreender. Não sou capaz de compreender Sua vontade, seu poder. Sua vontade, seu poder. Em sua destra sei que está. Em sua destra sei que está Aquele que me salvou. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 9. Assim diz a palavra do Senhor: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo expressa nesse momento seu desejo de ser encontrado em Cristo, não com a sua própria justiça, mas a que vem da fé em Cristo Jesus. O homem, sendo pecador, é culpado, pois está escrito: todos pecaram e estão destituídos, afastados da glória de Deus. Deus, no entanto, é justo e puro. Mesmo assim, nos concede oportunidade de voltar os nossos pensamentos e as nossas atitudes para Ele. Por ser justo e puro, nessas condições em que nós vivemos, merecíamos a condenação. Como pecador, não teríamos nenhum acesso a Deus. Então, nessas condições, como o pecador pode ganhar a Cristo e ser encontrado nele? Como o homem, em sua corrupção, pode estar unido numa relação pessoal com o Santo? Ele necessita de justiça, que quer dizer um estado de vida aceitável diante de Deus. Um estado em que o coloque em santidade e pureza, algo que ele, o homem, não é capaz de alcançar. Então, como o pecador pode conseguir tal estado? Como ele pode alcançar tal justiça? Nesse trecho que lemos de Filipenses 3:9, Paulo menciona duas maneiras e vamos nos concentrar nelas. A primeira ele diz: não tendo a justiça própria que procede de lei. A tentativa feita por Paulo de obter a justiça de Deus pela obediência à lei do Antigo Testamento foi em vão, pois a lei não justifica ninguém. Esse foi o grande erro do judaísmo que Cristo revelou. Jesus, ao contar a parábola do fariseu e do publicano, ilustrou muito bem isso e expôs que a justiça do homem não é capaz de nos aproximar da justiça de Deus. Está escrito em Lucas 18, de 9 a 14. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Os fariseus consideravam-se perfeitos na sua obediência à lei
e isso os transformava em autossuficientes e juízes dos outros, e com essa atitude enganavam a si mesmos. A aparência era que estavam perto de Deus, mas na prática estavam tão longe quanto o Oriente do Ocidente. Preocupavam-se mais com rituais, cerimoniais, tradições, sábados e outras coisas mais. Porém, como Jesus disse em outra ocasião, negligenciavam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mateus 23, 23. O grande fracasso dos fariseus em tudo isso foi revelado quando, friamente, em seu zelo hipócrita pela lei de Deus, crucificaram Jesus, o Filho de Deus. Paulo descobriu seu próprio fracasso quando tentava, como fariseu que era, obedecer perfeitamente a tudo, mas naufragou no mandamento quanto à cobiça, como ele menciona em Romanos capítulo 7, versos 7 e 8. O homem pode tentar buscar sua própria justificação fazendo boas obras, rituais religiosos, sacrificando em fogueira santa, queimando montanhas de velas, fazendo penitência, castigando a si próprio, dando todos os seus bens aos necessitados, obedecendo perfeitamente à lei, guardando o sábado, pagando o dízimo. Mas tal justiça própria não traz justificação perante Deus. Enquanto o homem não reconhecer que é incapaz de se livrar dos seus próprios pecados e incapaz de manter-se na inocência, permanecerá longe de Deus, como os fariseus. Paulo esclarece ainda mais esse ponto quando disse aos Gálatas: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Gálatas 2, 16. E a segunda maneira que Paulo menciona que é possível alcançar a justiça de Deus. A primeira é não tendo justiça própria, que procede de lei. E a segunda é reconhecendo que a verdadeira justiça que nos aproxima de Deus, ela procede do próprio Deus. Que devemos buscar cada vez mais aquilo que Deus tem como justiça e não o que nós pensamos que é justiça. Se a justiça dependesse da capacidade humana, todos nós estaríamos perdidos, pois somos seletivos. Nos achamos melhores do que o outro e precisamos nos livrar desses pensamentos. Podemos olhar para a fonte da bondade e misericórdia de Deus, conforme lemos na carta de Paulo a Tito, em capítulo 3, verso 5, que diz: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Misericórdia. Deus não imputou em nós o castigo que merecíamos, mas sim no seu Filho amado. E através dele é que nós nos encontramos com a justiça que procede de Deus. A única justiça que tem valor, tem origem em Deus, que é a única fonte de salvação e, em seu propósito divino de enviar seu Filho como Salvador para expiação
dos nossos pecados. Em Cristo, a justiça é imputada ou atribuída ao pecador que não merece, e não está condicionada à perfeição humana, mas em nossa fé, depositada na obra redentora de Cristo na cruz. A justiça verdadeira não é mediante a capacidade humana de guardar perfeitamente um sistema de regras, leis e ordenanças, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Não somos capazes de alcançar a perfeição, mas podemos crer e continuar crendo. E quem crê sinceramente busca sempre transformar a sua vida. Deus, por sua graça, bondade e misericórdia, oferece-nos a sua justiça. Ele nos aceita em sua presença. Temos oportunidade de gozar da comunhão com Ele, livre de nossas culpas, por meio da nossa fé. Fé que se revela e se vê em nosso arrependimento dos nossos pecados e transformação contínua de nossas vidas. Fé que se revela na confissão que fazemos de que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus. E em nossa submissão ao batismo, que marca o início da nossa nova vida cheia de esperança em Cristo Jesus. Você deseja ser encontrado em Cristo e por Cristo? Então, deixe a sua própria justiça para viver debaixo da justiça divina através da fé. Uma fé que anuncia a salvação e vive a transformação da mente de forma contínua e duradoura. A fé em Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Em seu agir e provisão, Cristo me deu a salvação. Cristo me deu a salvação. Eu sinto em meu coração. Eu sinto em meu coração Que em Cristo estou salvo. que lá do céu ele desceu e pelo pecado morreu. Se sou estranho pra você, não sabes quem